Qual é a tua opinião sobre... A pergunta não sei se é exatamente essa, mas o que é a humanidade? Por que ela chega nesses pontos? Tu que tem contato com tanta história assim, o que acontece com a humanidade para chegar nesse nível? Eu acho que a humanidade ela não chegou nesse nível. Isso é a humanidade. É que com o passar do tempo, as questões éticas elas foram entrando e o ser humano ele foi se modificando. Quando você vê essas coisas, você está vendo um ser humano no seu estado bruto. Com todos os instintos animais que você carrega, com tudo. Então, normalmente, eles costumam colocar essas pessoas como pessoas com transtornos de personalidade, porque ele se desliga totalmente da ética. Mas se você tirar toda a ética que você recebeu do dia que você nasceu até o dia de hoje, você é um cara desse. Sim. Então... Porque você não teve nada. A construção de um ser humano, ela depende de tudo isso. Existem pessoas, por exemplo, que são psicopatas e também sociopatas que não matam pessoas. Que são bombeiros. Porque se não sentir, não é só com o outro, ele também não sente com ele. Então, para ele entrar no meio, sei lá, de um fogo, ele não vai ter medo de sentir isso. Ele não vai ter esse apego. Então, ele consegue entender e trabalhar isso. O problema é você conseguir identificar essas pessoas a tempo. Mas muitas pessoas vivem uma vida inteira e não sabem. Nem que são. Porque se você nunca sentiu, você não sabe o que é sentir. Então, ele vai viver a vida dele e ele nunca nem vai saber. E, obviamente, a sociedade só sabe quando acontece um crime. Sim. Né? Então, isso aí acontece. Agora, no meu ponto de vista, meu singelo ponto de vista, assim, é que todo ser humano, ele é exatamente animalesco. O que faz ele ter os seus limites são mesmo as questões morais, as questões éticas, religiosas, o lugar que ele foi inserido. Ainda existem, por exemplo, locais que você fala assim, comer carne, né? Sei lá, humana. Antigamente se comia carne humana. As pessoas existiam rituais onde quando uma pessoa morria e ela era, por exemplo, um membro forte de uma tribo, eles assavam aquela pessoa e comiam aquela pessoa dentro de um ritual para obter a força. Depois tinham outras tribos que comiam os cabelos, porque eles diziam que a força estava nos cabelos. E você vai vendo ao longo da história várias culturas e, lógico, há muitos e muitos anos atrás, né? Séculos, sei lá, milênios atrás. E existia esse consumo. Então, eu não sei se não dá para você definir muito bem o que é um ser humano. Eu acho que nenhum cientista conseguiu fazer isso ainda. Porque você pensa, se você é um homem primitivo, será que numa condição de fome, onde você precisa proteger a prole, você não tem comida, não arrumou comida, nada. Será que você não comeria a pessoa que está ali para você comer? Assim como aconteceu, por exemplo, com o pessoal dos Andes ali, que caiu o avião. Isso, exatamente. Eles não tinham o que comer e eles tinham todos esses freios morais. E ainda assim, eles comeram. Foi se despindo conforme a necessidade foi aparecendo, né? Caiu o avião na Cordilheira dos Andes. As pessoas que morreram, eles olharam aquilo, não estragava a carne, porque congela. E eles iam passando, assim, quando não teve mais jeito, eles não conseguiram. Tinha um que não se perdoava, assim mesmo. Mas eles iam enrolando, assim, o pedaço da carne na neve, para não sentir o gosto. E comiam, porque não queriam morrer. Então, será que nessa época, que era tudo tão mais difícil, você não tinha supermercado, você não tinha nada. E você tinha ali um lugar onde eu acredito que um homem era pai de vários filhos, tinha várias mulheres, eu acredito que fosse mais ou menos assim, não tinha muito isso de minha mulher, sua mulher, não tinha esse freio moral. E aquele bando de criança, aquele bando de mulher, não tem comida, morre o colega, come o colega, tem que viver, porque aí o instinto de sobrevivência é mais forte. Então, eu acho que nesses casos recentes e modernos, um pedacinho desse ser humano da antiguidade surge nesse cara, ele não freia e faz esse tipo de coisa. Só que assim, é como, por exemplo, eu nem acho que a gente evoluiu tanto. Eu não acho. Sabe por que eu não acho? Porque assim, um bom exemplo disso você pega, por exemplo, Segunda Guerra. As coisas que aconteceram na Segunda Guerra foi falta de freio moral. Eram pessoas muito ruins que estavam lá em um momento onde teve um cara que disse, olha, pode esquecer tudo que você já ouviu sobre moralidade. É quase a Bíblia de Satã. Ou melhor, o Crowley. Fazes o que tu queres. Esse é o todo da lei. Se tu tá fazendo, tá certo pra você, tá tudo bem. No caso, né,
Crowley não queria que fosse feito o mal. Mas assim, você virar pra um cara e falar, olha, você tem o poder de fazer o que você quiser, terminou como terminou. Acho que nem vamos entrar nesse assunto, mas a gente sabe que não tinha limite mesmo. Então, quando você diz para um ser humano, e pensando bem, se você parar pra pensar, Hitler era um só. Então, tudo que aconteceu foi Hitler? Não. Foi uma Tudo que galera aconteceu junto. foi Hitler dá a ordem. Uma pessoa em cargo de posição superior falar, pode fazer. Então, assim, aí existiam pessoas que diziam assim, eu não consigo ficar aqui muito tempo fazendo isso, quando chegavam os judeus. E o Mengele, ele fazia questão. Ele ficava 2 dias, às vezes, sem dormir. Pra ele fazia questão. Ele pegava os filhos das pessoas, porque ele gostava das crianças, e ele chegava para os pais e dizia, eu vou levar os seus filhos lá para dentro, para que não aconteça nada de mal com eles. Enquanto a senhora toma um banho, depois a senhora vai lá na minha sala e pode pegar o seu filho. O banho era a câmara de gás. Eles não iam sair de lá. Eu acho que nesse... Então, assim, aí você acha mesmo que eles eram todos psicopatas? Então, eu acho que na mente deles, eles estavam praticando a moral, que era acabar com aquelas pessoas. Eu acho que não. Eles sabiam que aquilo não era moral. É? Eles sabiam. Eu fico pensando nisso, até que ponto a tua noção de que tu tá fazendo o bem te cega e tu começa a fazer o mal sem nem perceber. Eu só acho que tu entra numa paranoia, numa doideira e começa a fazer tudo o que aconteceu. Eu só acho que o poder... E aí é que a gente chega na parte da importância de um líder. Tem um experimento, um estudo, que eles pegaram umas pessoas e colocaram uma pessoa sentada, amarrada, e ela tomava choque. Então, você já conhece? Que são vários graus e tal. E tem alguém que vai te dando ordem. A primeira vez você hesita e é super fraquinho e tal, mas você fica todo, mas eu vou machucar ele, eu vou não sei o quê. Quando chega na 5ª ordem, você já tá quase pra matar a pessoa. Sim. Mas você obedece automaticamente. Mas eu não lembro se nesse experimento o líder ele não dava uma justificativa. Não, pode fazer porque ele esse ia convencendo a pessoa. Então. Tinha toda uma jogada mental, mas a pessoa sabia que tava machucando, uma pessoa tava vendo aquilo ali acontecer. Então. Mas na cabeça dela, ela tava fazendo uma coisa moral. Mas não era. Exatamente. Né? E porque esse é o nada jogo, que envolve, mas nada que envolve a morte, nem que seja, sei lá, do pior ser humano do mundo, pode ser considerado, né, uma coisa bacana. Sim, mas eu tô falando assim do ponto. E o cara ia lá e apertava o cara botão. Tá numa hipnose porque um líder conseguiu hipnotizar o cara. E na verdade Hitler era muito bom em fazer isso. Não, já leu aquele livro Ele Está de Volta? Já viu esse filme? Tem um livro também desse filme. Ele Está de Volta. É um pesquisador, eu acho que ele conhecia muito sobre a biografia do Hitler e como ele se comunicava e o carisma que ele tinha. Ele estudou tudo isso e criou um livro como se ele tivesse voltado agora. E eu acho que tem também uma série, não tem? Tem um filme. Um filme? Alguma coisa assim? Que é como se eles tivessem vencido. Não, ele acorda. O Hitler acorda. Tá. Esse filme saiu, acho que na Netflix. E aí ele levanta e começa a agir. E ele começa a dizer que ele é Hitler e meio que ele aparece num programa de televisão. Eu conheço o filme. Mas todas as características ali, foi um pesquisador... Nossa, o ator foi fantástico. Porque, assim, perfeito, assim, o Hitler. E ele estudou todos os traços do discurso, do carisma e como que ele se comportava pra replicar. E o cara começa a ter, de novo, a popularidade. Porque ele vai hipnotizando as pessoas, né, com aquele discurso baseado numa moral dele, que não é de verdade. Sim. Entendeu? Esse é o meu ponto, que às vezes tu acha que tá sendo moral, mas tu não tá. Não porque tá. Tu tá numa hipnose, que o cara te convenceu que tu tá sendo moral. Justamente nesse ponto, eu ainda te complemento, porque assim, ele ficava discursando por 5, 6 horas. E as pessoas estavam de pé. E eram assim, você imagina muitas pessoas, assim, muitas, um estádio assim de pessoas. É verdade. E todo mundo hipnotizado. E ele fazia umas pausas dramáticas, assim, que eram únicas. E depois ele falava com aquela paixão, com aquele amor, com aquela... O cara era um mestre na arte de fazer isso. Em qualquer tempo que ele tivesse existido. Hoje eu acho que ele não conseguiria, porque no meio do discurso o cara ia pegar o Instagram e começar a fazer assim. E não ia prestar atenção mais no cara. Meu filho, eu vou te falar Instagram e TikTok. Não ia. Não, mas ele ia fazer um Reels e ele ia bombar no Instagram. Ele ia fazer o quê? Como é que tu acha que ele ia fazer hoje? Hoje, ele simplesmente ia pegar, pessoas iam começar a desaparecer, ele ia inventar algum esquema alienígena que estavam sendo roubados. Ele já tinha essa mania de dizer que ele tinha um ET. Eu não sabia disso. Ele tinha um ET, ele tinha uma nave espacial, ele tinha um sino que tinha um não sei o que lá.
ele ia dar um jeito, ele ia dar um nó em pingo d'água e ele ia inventar que tinha uma força, ou ele ia dizer que foram os americanos que estavam roubando as pessoas daqui. Uhum. E, na verdade, as pessoas estavam morrendo de Covid. E aí ele ia dizer que não existe mais Covid. Esse exame que foi feito aqui, que todos nós fomos testados antes de entrar aqui, ele ia saber quem estava contaminado, quem não estava, ia colocar dentro, sei lá, de um submarino, afundar aquelas pessoas. Acabou a Covid aqui. Acabou. Agora, isso é um problema americano. Os americanos estão com Covid, estamos fechando as fronteiras, vamos fazer muro em volta de tudo. Build a wall. Acabou isso. Nós somos os únicos que somos saudáveis. Arianos e sem Covid. Tá querendo usar Covid pra criar o quarto Se ele Reich? estivesse hoje aqui, certeza. Certeza. Cara. O cara conseguiu fazer esses campos de concentração e ninguém sabia que existia. Poucas pessoas sabiam. Ele escondeu isso. Você acha que ele não conseguiria dar fim numa galera com Covid? Cara, isso é mole pro cara. Gente, não menospreza a inteligência desse moço. Não dá. Mas o meu ponto é que eu não sei se as pessoas iam prestar tanta atenção nele pela quantidade de rede social que a gente tem hoje. Você esqueceu o Enéas? Como assim? Você sabe quem é o Enéas? Sim, mas o Enéas não tinha rede Não, social. Enéas era uma pessoa muito boa, mas você, naquela época que o Enéas falava. Eu achava interessante, porque era engraçado. Você esqueceu ele? Ele morreu. Sim, entendi o teu ponto, entendi. Entendeu? Naquela época não tinha também rede social. Então, hoje, com rede social, acho que as pessoas iam se dispersar mais, entendeu? Eu não acho. Eu acho que ele ia viralizar. Tem esse ponto também que eu fico pensando. O cara que fala 5 horas, ele ia começar como um meme no TikTok. Ele ia fazer um podcast. Né? Também, pode ser. Vai ficar rico. Mas, imagina, qual é o convidado? Ninguém. Eu faço podcast sozinho. Eu falo aqui 15 horas e eu não preciso de ninguém. De retenção alta tipo em alta, né? E depois, quando chegasse, ia estar um povo lá fora com presente, carro, dinheiro. Patrocinador é pros fracos. O cara ia ter muito mais coisa. Diz que as pessoas desmaiavam quando tocavam nele, né? Desmaiavam. Ele curava, porque ele tinha uma postura como se fosse assim: eu sou virgem, puro, eu não ando com mulheres, eu não ando com homens, eu sou um Cristo, quase um Cristo mesmo. Eles tinham uma expressão de Cristo cósmico. Que ele era mesmo um Messias. Sem trocadilho. Putz. Apesar de cair muito bem, mas enfim. Metade da audiência ficou brava agora. Não, sem problema. Aqui a gente conhece o caminho do meio, né? Bora conversar. Mas também, paciência, foda-se também. Então, aí, o que acontece? Até me perdi. Nossa, eu tô com o coração apertado por isso. Ele não era o Messias. E aí, o que acontece? Ele dizia que era um Ele dizia que era um. Ele dizia que era um Cristo. E a galera da SS, que era enfim, era a cúpula dele. Aí isso aí, né, daria aí vários assuntos aí da Sociedade do Vril e tal. Se era um grupo só da cavalaria ou se era também um culto, né? Eu tenho 2 versões disso. Mas sendo mesmo só, né, uma cavalaria, ele só a guarda do Hitler. Você para e pensa, o cara tinha sim um poder ali. As pessoas acreditavam que o Hitler ele teria a condição de fazer daquelas pessoas de fato elevadas, intelectualmente, fisicamente, de todas as formas. Você tinha pessoas ali deixando tudo aquilo, né, mais bonito, porque tinha os cavaleiros muito bem vestidos. Eles falam os cavaleiros da SS porque tinha como se fosse juntava espada, ganhava o anel da caveira e tudo mais. Era tudo era muito litúrgico. Trás, né? Acho que o boss fazia os ternos dos caras. E o que acontece? Eles, muito bem alinhados, muito bonitos. Porque ele também não podia ser cavaleiro da SS se você fosse feio. E ele se portava dessa forma. Ninguém nunca pensou, Hitler é gay? Ele não anda com mulher. Tinha Eva Braun, mas ele não fazia sexo com Eva Braun. Ele casou com Eva Braun 45 minutos. Acho que foi 45 minutos. Antes de morrer, né? Antes de morrer, Na verdade, antes de matar ela, né? Porque eu não acredito que ele morreu no bunker, mas tudo bem. Tu tem uma tese? Tenho. Tem várias. Qual? Deixa quieto. Qual tá? mais forte? Tu acredita que ele não se matou? É que isso aí é uma história muito grande, cara. Isso aí entra a Rota dos Ratos, entra a fuga pro Vaticano, entra... Putz, eu já arrumei com os bolsonaristas. Se eu ainda enfiar o Papa no meio, vai ser difícil. Então não foi o cianeto? Não. Tá.